Pedreiro ganha na loteria e engana a esposa para não dividir o prêmio, mas descobre segredo chocante no dia do divórcio. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol escaldante de Cuiabá castigava impiedosamente enquanto Juvenal Rondon limpava o suor da testa com as costas da mão calejada. Seus olhos castanhos, marcados por pequenas rugas de expressão, percorreram a obra que estava ajudando a construir no bairro Santa Rosa. Era mais um dia de trabalho árduo, como tantos outros em seus 20 anos de profissão como pedreiro. "Tá quente que nem jabá na panela, sô", comentou com seu ajudante, usando uma expressão típica cuiabana enquanto misturava mais uma leva de massa. O calor de 40 graus não dava trégua, mas Juvenal estava acostumado. Nascido e criado na capital mato-grossense, conhecia bem o clima inclemente da região. Em casa, Marilda Pires Rondon, sua esposa há 15 anos, também enfrentava sua própria batalha diária. Com as mãos habilidosas, costurava mais uma peça de roupa que precisava entregar ainda naquela tarde. O pequeno ventilador rodopiava incansavelmente, oferecendo um alívio modesto ao calor que parecia derreter as paredes da casa simples no bairro Pedra 90. O casal havia construído uma vida modesta, mas digna. A casa própria, conseguida após anos de economia e um financiamento da Caixa, era seu maior orgulho. Mesmo com as prestações apertando o orçamento todo mês, nunca haviam atrasado um pagamento. "Nome limpo é que nem ouro", costumava dizer Marilda, repetindo o que aprendera com sua mãe. Toda quinta-feira, religiosamente, Juvenal parava na lotérica do seu Firmino, no caminho do trabalho. Era um ritual que mantinha há anos, sempre jogando os mesmos números, a data de nascimento dele, de Marilda, e o dia do casamento. "Um dia a sorte chega", dizia para si mesmo, enquanto guardava cuidadosamente o bilhete na carteira surrada. A vizinha do lado, Dona Berenice Amorim, uma senhora viúva que vivia com a filha Letícia, estudante do último ano de Direito na UFMT, sempre comentava que Juvenal e Marilda eram o casal mais unido da rua. "É bonito de ver", dizia ela para as outras vizinhas durante as rodas de tereré nas tardes de domingo. Letícia, com seus 23 anos, tinha um carinho especial por Marilda. Sempre que podia, passava para tomar um café e conversar sobre a vida. A jovem admirava a força e a dedicação da vizinha, que acordava antes do sol nascer para começar seus trabalhos de costura e só parava quando a noite já ia alta. "A senhora é guerreira demais, Dona Marilda", costumava dizer Letícia, enquanto ajudava a vizinha a organizar os retalhos de tecido. Marilda sempre respondia com um sorriso tímido e oferecia mais um pedaço de bolo de arroz, especialidade que aprendera com a avó cuiabana. No trabalho, Juvenal era conhecido por sua honestidade e capricho. "Trabalho bem feito é cartão de visita", costumava dizer, orgulhoso de cada parede que levantava, de cada acabamento que fazia. Seus serviços eram sempre requisitados, e ele nunca ficava sem trabalho, mesmo nos momentos mais difíceis da construção civil. Foi numa dessas quintas-feiras rotineiras que o destino decidiu pregar uma peça no casal. Juvenal, como de costume, parou na lotérica. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de Cuiabá com tons alaranjados característicos do cerrado mato-grossense. Ele nem imaginava que aquele bilhete, aparentemente igual a todos os outros que comprara ao longo dos anos, guardava em si o poder de mudar completamente o rumo de sua vida. Naquela noite, enquanto jantavam o tradicional arroz carreteiro que Marilda preparara, o casal conversava sobre os planos para o futuro. Sonhavam em reformar a casa, talvez construir um segundo andar, quem sabe até abrir um pequeno negócio próprio. Eram sonhos modestos, alimentados pela esperança de dias melhores. "Um dia a gente chega lá", disse Marilda, servindo mais um pouco de arroz no prato do marido. Juvenal concordou com um aceno de cabeça, mastigando pensativo. Se ela soubesse que, naquele exato momento, o bilhete guardado em sua carteira carregava o poder de transformar todos aqueles sonhos em realidade, o ventilador continuava seu trabalho incansável, as cigarras cantavam lá fora e a noite cuiabana seguia seu curso, sem saber que estava prestes a testemunhar
uma das maiores transformações que aquela família já viveria. O sábado amanheceu como tantos outros em Cuiabá, com o sol despontando forte logo cedo e as araras azuis sobrevoando o céu em seus voos matinais. Juvenal acordou mais cedo que o costume, inquieto. Havia algo diferente no ar, uma expectativa que não sabia explicar. Sentado na pequena varanda de sua casa, com uma xícara de café forte nas mãos, ele observava o movimento da rua ainda sonolenta. Do outro lado, Letícia saía para sua corrida matinal, acenando um bom dia. O cheiro de pão de queijo vindo da padaria da esquina se misturava com o aroma das flores do quintal de Dona Berenice. Foi quando decidiu conferir o resultado da loteria, algo que normalmente fazia apenas nas segundas-feiras. Ligou o pequeno rádio que mantinha na varanda, sintonizando a Rádio Centro-América FM, enquanto procurava o bilhete na carteira. Os números começaram a ser anunciados e seu coração quase parou. "Não é possível", murmurou para si mesmo, conferindo várias vezes os números. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a xícara de café. Ali, naquele pedaço de papel amassado, estavam todos os números sorteados, 32 milhões de reais, uma quantia que ele mal conseguia imaginar. Marilda ainda dormia, cansada depois de uma semana inteira de trabalho. Juvenal olhou para a porta do quarto, pensativo. Anos de vida conjugal passaram como um filme em sua mente. As dificuldades enfrentadas, as contas apertadas, os sonhos adiados. E agora, ali estava a chance de mudar tudo isso. Foi então que um pensamento insidioso começou a crescer em sua mente. "Por que dividir?", sussurrou uma voz em sua cabeça. "Todo esse dinheiro poderia ser só seu." O suor começou a escorrer por sua testa, e não era por causa do calor cuiabano. Guardou o bilhete cuidadosamente em uma pequena caixa de ferramentas no quintal, lugar onde Marilda nunca mexia. Seu coração batia acelerado, como se estivesse cometendo um crime. A culpa e a ganância travavam uma batalha silenciosa em seu interior. Durante o café da manhã, Marilda notou algo diferente no comportamento do marido. "Tá pensativo hoje, Juvenal? Aconteceu alguma coisa?" Ele desconversou dizendo que era apenas cansaço do trabalho, mas seus olhos evitavam encontrar os dela. No domingo, enquanto Marilda estava na igreja com Dona Berenice, Juvenal procurou na internet sobre divórcio. As mãos tremiam ao digitar no celular velho. Descobriu que, se estivesse separado legalmente no momento de resgatar o prêmio, não precisaria dividir nada. A ideia foi crescendo, tomando forma. Na segunda-feira, alegando dor de cabeça, não foi trabalhar. Esperou Marilda sair para suas entregas de costura e foi até um escritório de advocacia no centro da cidade. O advogado, Dr. Augusto Leite, um homem de meia idade com ares de importante, ouviu sua história inventada sobre incompatibilidade de gênios. "Quero fazer isso o mais rápido possível", disse Juvenal, suas palavras carregadas de uma urgência que não conseguia disfarçar. O advogado garantiu que, sendo consensual, o processo poderia ser concluído em poucas semanas. Letícia, que estagiava em um escritório de advocacia próximo, por coincidência, estava no mesmo prédio naquele dia. Viu Juvenal saindo da sala do Dr. Augusto com papéis nas mãos, mas ele estava tão absorto em seus pensamentos que não anotou. A jovem estudante de direito franziu a testa, intrigada. Algo não parecia certo. Conhecia bem o casal, sabia do amor que compartilhavam. Por que Juvenal estaria em um escritório de advocacia sozinho? A curiosidade profissional se misturou com a preocupação pessoal. Naquela noite, quando Marilda serviu a sopa de mandioca que Juvenal tanto gostava, ele mal conseguiu comer. Seu estômago estava embrulhado com o peso do segredo que carregava. O ventilador girava preguiçosamente, espalhando o aroma da sopa pela casa, enquanto o silêncio entre eles crescia, pesado como as nuvens de tempestade que se formavam no horizonte cuiabano. "Preciso te contar uma coisa", disse finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. Marilda parou de comer, seus olhos fixos no marido. Lá fora os bem-te-vi se calaram, como se também quisessem ouvir o que estava por vir. O destino daquela família estava prestes a tomar um rumo inesperado, sob o céu estrelado de Cuiabá. O calor intenso daquela noite cuiabana
parecia ainda mais sufocante dentro da pequena sala de jantar. Marilda aguardava com o coração apertado as palavras que Juvenal hesitava em pronunciar. O suor escorria pela testa dele, mientras brincava nervosamente com a colher na sopa que esfriava. "Quero o divórcio", disse finalmente, as palavras saindo secas e ásperas como a poeira do cerrado. Marilda sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O ventilador continuava seu movimento circular, indiferente ao drama que se desenrolava. "Mas por quê?", conseguiu balbuciar, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade. 15 anos de casamento passaram como um filme em sua mente. As dificuldades enfrentadas juntos, as pequenas alegrias compartilhadas, os sonhos construídos tijolo por tijolo, como as casas que Juvenal erguia. "Não tô mais feliz", respondeu ele, sem conseguir olhar nos olhos da esposa. As coisas mudaram. Suas palavras soavam ensaiadas, artificiais, como se tivesse decorado um script. Marilda conhecia cada entonação da voz do marido, cada expressão de seu rosto. Algo estava errado, muito errado. Do outro lado da rua, Letícia observava a cena pela janela de seu quarto, enquanto estudava para suas provas finais da faculdade. Viu quando Marilda saiu correndo da casa, as lágrimas brilhando sob a luz dos postes, e correu para alcançá-la. Encontrou a vizinha sentada no banco da praça do bairro, onde as pessoas costumavam se reunir nas tardes de domingo para tomar tereré e contar casos. Agora, sob a luz fraca da lua nova, o lugar parecia ainda mais solitário. "Dona Marilda, que aconteceu?", perguntou Letícia, sentando-se ao lado dela. A jovem estudante de direito já imaginava que tinha algo a ver com a visita de Juvenal ao escritório de advocacia, mas preferiu esperar que Marilda falasse. Entre soluços, Marilda contou sobre o pedido repentino de divórcio. "Não faz sentido, menina. Juvenal nunca foi de guardar segredo, de fazer as coisas assim nas escondidas." Sua voz tremia ao falar, misturando-se com o som das cigarras que cantavam na noite. Letícia abraçou a vizinha, seu cérebro já trabalhando nas possibilidades. Anos de estudo de direito e seu instinto natural de curiosidade a faziam perceber que havia mais nessa história do que aparentava. "A senhora reparou alguma mudança no comportamento dele nos últimos dias?" Marilda enxugou as lágrimas com a barra da saia e pensou um pouco. "Agora que você falou, desde sábado ele está diferente, mais calado, nervoso. Ficou um tempão mexendo naquela caixa de ferramentas velha no quintal, coisa que ele nunca faz no fim de semana." A menção à caixa de ferramentas chamou a atenção de Letícia. Conhecia bem os hábitos do casal após anos de convivência. Juvenal sempre foi metódico com suas ferramentas, guardando-as apenas no local de trabalho. Por que estaria mexendo nelas em casa justamente agora? Na manhã seguinte, enquanto Marilda estava no quarto chorando, Juvenal saiu cedo, dizendo que ia resolver as coisas com o advogado. Letícia, que havia passado a noite em claro pensando no caso, decidiu fazer uma investigação por conta própria. Aproveitando que estava de folga do estágio, foi até a lotérica do seu Firmino, onde sabia que Juvenal costumava jogar. O velho comerciante, conhecido por sua memória afiada e língua solta, não decepcionou. "Pois é, menina, o Juvenal sempre joga os mesmos números. Na quinta passada estava aqui, como sempre. Até comentei com ele que o prêmio estava acumulado. Uma bolada dessas nunca vi em todos esses anos de lotérica." O coração de Letícia disparou. Rapidamente pegou seu celular e procurou o resultado do último sorteio. Ali estava a resposta que procurava. Os números que seu Firmino acabara de revelar, aqueles que Juvenal jogava fielmente há anos, eram exatamente os números sorteados. 32 milhões, murmurou para si mesma, começando a entender o quebra-cabeça. A mudança repentina no comportamento de Juvenal, a pressa pelo divórcio, o nervosismo inexplicável. Tudo começava a fazer sentido. Do outro lado da rua, na casa simples onde o drama se desenrolava, Marilda continuava chorando, sem imaginar que sua jovem amiga acabara de descobrir o verdadeiro motivo por trás da destruição de seu casamento. O vento quente do cerrado soprava, carregando consigo o cheiro de pequi que vinha da casa de Dona Berenice, alheia à tempestade que se formava no coração daquela família.
A tarde caía em Cuiabá com sua característica explosão de cores no céu, enquanto Letícia caminhava apressadamente de volta para casa. Sua mente fervilhava com a descoberta que acabara de fazer. Como contar para Marilda? Como provar que Juvenal estava escondendo o bilhete premiado? Na varanda de casa, sua mãe, Dona Berenice, preparava uma infusão de capim-cidreira para levar à vizinha. Marilda não comeu nada o dia todo, filha. Tô preocupada, comentou, ao ver Letícia chegando ofegante. Mãe, preciso da sua ajuda, disse Letícia, explicando rapidamente sua descoberta. Os olhos de Dona Berenice se arregalaram com a revelação. Aquele desgraçado. Perdoe o palavrão, mas não tem outro nome. Fazer isso com a Marilda depois de tudo que passaram juntos? Enquanto isso, no escritório do Dr. Augusto Leite, Juvenal assinava os papéis do divórcio com mãos trêmulas. O advogado, percebendo seu nervosismo, tentava acalmá-lo. É normal ficar ansioso, seu Juvenal. Separação não é fácil para ninguém. De volta ao bairro, Letícia decidiu colocar em prática um plano que havia arquitetado durante o caminho. Como estagiária de direito, sabia que precisava de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. E tinha uma ideia de onde encontrá-las. Dona Marilda, chamou batendo suavemente na porta da vizinha. Trouxe um chá de cidreira que mamãe fez. Vamos conversar um pouquinho? Marilda abriu a porta, os olhos inchados de tanto chorar. O vestido simples de algodão que ela mesma costurara estava amarrotado. Enquanto tomavam o chá na cozinha, Letícia começou cuidadosamente a conduzir a conversa. A senhora disse que ele estava mexendo na caixa de ferramentas, né? Onde fica essa caixa? Marilda apontou para o quintal através da janela da cozinha. Ali no cantinho, perto do pé de manga. Mas por que você quer saber disso, menina? Letícia respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Dona Marilda, a senhora confia em mim? Nos olhos da jovem estudante de direito, Marilda viu uma determinação que a fez sentar-se mais ereta na cadeira. Confio, Letícia. Você tem sido um anjo nesses dias difíceis. Então preciso que a senhora me escute com atenção, começou Letícia, contando tudo o que descobrira na lotérica. À medida que falava, via o rosto de Marilda passar da tristeza para a incredulidade, e então para a indignação. Não posso acreditar, sussurrou Marilda, suas mãos apertando com força a xícara de chá. 15 anos de casamento, e ele faz isso comigo? Uma força nova começava a surgir em sua voz, substituindo o tom de derrota dos últimos dias. Precisamos agir rápido, disse Letícia. O bilhete deve estar naquela caixa de ferramentas. Se conseguirmos pegá-lo antes que ele resgate o prêmio. Seus olhos brilhavam com a empolgação de quem está prestes a fazer justiça. Naquele momento, ouviram o portão rangendo. Juvenal estava voltando. Rapidamente, Letícia se despediu, trocando um olhar significativo com Marilda. A semente da verdade havia sido plantada, e agora era hora de colher os frutos. Durante a noite, enquanto Juvenal dormia no sofá, tinha se recusado a dormir no quarto desde o pedido de divórcio, Marilda permaneceu acordada, repassando mentalmente tudo o que descobrira. As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. A mudança repentina de comportamento, a pressa pelo divórcio, o nervosismo constante. Na casa ao lado, Letícia também não conseguia dormir. Sentada em sua escrivaninha, rodeada por livros de direito, pesquisava furiosamente sobre direitos matrimoniais e divisão de bens. Como futura advogada, sabia que precisavam agir dentro da lei, mas também sabia que o tempo estava contra elas. O vento quente do cerrado soprava através das janelas abertas, carregando consigo o perfume das flores de ipê que começavam a desabrochar na praça. Era como se a própria natureza quisesse lembrar que, após as tempestades mais severas, sempre vem a bonança. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a pintar o céu de Cuiabá com seus tons dourados, Marilda acordou com uma determinação nova. Não seria mais a esposa traída e abandonada. Com a ajuda de Letícia, lutaria pelo que era seu por direito. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentá-la. O relógio marcava 5 da manhã, quando Marilda levantou-se silenciosamente do quarto. O calor já começava a se insinuar pelas frestas das janelas,
prenunciando mais um dia escaldante em Cuiabá. Na sala, Juvenal ressonava no sofá, a televisão ainda ligada no canal de notícias locais. Com passos cautelosos, ela se dirigiu à cozinha. O café passado na hora logo preencheu a casa com seu aroma familiar, disfarçando a tensão que pairava no ar. Era parte do plano que ela e Letícia haviam elaborado na noite anterior, através de mensagens de WhatsApp trocadas discretamente. Precisa parecer um dia normal, tinha dito Letícia. Ele não pode suspeitar de nada. A jovem estudante de Direito havia pesquisado exaustivamente sobre o prazo para resgate do prêmio da loteria. Tinham apenas mais 3 dias antes que Juvenal pudesse fazer a retirada do dinheiro. Do outro lado da rua, Letícia já estava acordada, revisando cada detalhe do plano em seu caderno de anotações jurídicas. Sua mãe, Dona Berenice, preparava bolinhos de arroz, especialidade cuiabana que sempre oferecia aos vizinhos nas manhãs de quarta-feira. "Tô levando uns bolinhos para Marilda", anunciou Dona Berenice em voz alta, parte fundamental da encenação. Era comum ela fazer isso, e seria estranho se justamente hoje não o fizesse. Juvenal, que começava a despertar, apenas resmungou um bom dia sonolento, enquanto sua mãe distraía Juvenal com conversas sobre a novela e os últimos acontecimentos do bairro. Letícia entrou discretamente pela porta dos fundos da casa vizinha. Marilda já a esperava, o coração batendo acelerado. "Ele sempre sai às 7 em ponto para trabalhar", sussurrou Marilda, observando o relógio ansiosamente. "A caixa de ferramentas está lá no quintal, mas ele sempre dá uma olhada nela antes de sair." As duas mulheres aguardaram pacientemente, ouvindo a conversa que vinha da cozinha. Dona Berenice estava em seu melhor momento, contando sobre como o preço do pequi havia subido na feira do Porto. "Tá mais caro que filé mignon, seu Juvenal. O senhor acredita?" Sua voz animada escondia perfeitamente a tensão do momento. "E aquela feira do artesanato que vai ter no centro? A Marilda podia expor as costuras dela lá, não acha?" Finalmente, ouviram Juvenal se levantando para tomar banho. O barulho do chuveiro era o sinal que esperavam. Com agilidade, Letícia se dirigiu ao quintal, enquanto Marilda ficava de vigia. A caixa de ferramentas estava exatamente onde Marilda havia indicado, próxima ao pé de manga. Com dedos trêmulos, Letícia a abriu. Entre chaves de fenda e martelos, encontrou um envelope pardo, cuidadosamente dobrado. "Achei!" sussurrou excitada, mas seu coração quase parou quando ouviu o chuveiro sendo desligado. Rapidamente, tirou o bilhete do envelope, substituindo-o por um papel comum dobrado da mesma forma. Colocou tudo de volta exatamente como estava. Mal teve tempo de voltar para dentro da casa. Juvenal já saía do banheiro vestindo seu uniforme de trabalho. Letícia conseguiu escapar pela porta dos fundos segundos antes dele entrar na cozinha. "Vou dar uma olhada nas ferramentas antes de sair", anunciou ele como fazia todos os dias desde sábado. Marilda e Dona Berenice continuaram conversando na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Juvenal foi até a caixa, abriu-a com cuidado e verificou o envelope. Satisfeito ao vê-lo aparentemente intocado, fechou tudo e voltou para dentro. "Tô indo trabalhar", disse, pegando sua marmita. Assim que ele saiu, Letícia voltou correndo. As 3 mulheres se reuniram na cozinha, mal contendo a emoção. Ali estava em suas mãos o bilhete premiado da loteria. 32 milhões, murmurou Marilda, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de justiça prestes a ser feita. "Agora vem a parte mais importante", disse Letícia, seus olhos brilhando com determinação. "Precisamos agir rápido, antes que ele perceba." Tirou o celular do bolso e começou a fazer ligações. Na rua, o sol já castigava impiedosamente, típico de uma manhã cuiabana. Os bem-te-vis cantavam alegremente nas árvores do quintal, como se celebrassem a pequena vitória daquelas 3 mulheres unidas pela justiça. Dona Berenice abraçou Marilda com força. "Deus é pai, minha filha. Não ia deixar uma injustiça dessas acontecer." O aroma dos bolinhos de arroz ainda pairava no ar, misturando-se com o cheiro de justiça que começava a se fazer presente naquela casa simples do bairro Pedra 90. O dia mal havia começado e o termômetro já marcava 35 graus em Cuiabá.
No escritório climatizado da Caixa Econômica Federal do centro da cidade, Letícia aguardava ansiosamente ao lado de Marilda. Tinham chegado cedo, antes mesmo da agência abrir, para serem as primeiras da fila. "A senhora tem certeza que quer fazer do jeito que combinamos?" perguntou Letícia pela terceira vez. Marilda assentiu, ajeitando o vestido novo que havia costurado especialmente para aquela ocasião. Sua expressão demonstrava uma serenidade que surpreendia até a ela mesma. Na obra onde trabalhava, Juvenal suava mais que o normal, consultando o relógio a cada 5 minutos. Havia pedido ao mestre de obras para sair mais cedo, alegando que precisava resolver questões do divórcio. Mal sabia ele que seu plano estava prestes a desmoronar. "Senhora Marilda Pires Rondon", chamou a funcionária do banco. Era uma mulher jovem, de expressão simpática, que as conduziu até uma sala reservada. Letícia as acompanhou, carregando sua pasta com documentos cuidadosamente organizados. "Vim resgatar um prêmio da loteria", anunciou Marilda, sua voz mais firme do que jamais havia sido. Apresentou o bilhete premiado, junto com todos os documentos necessários, preparados com a ajuda de Letícia na noite anterior. A funcionária examinou tudo com atenção, seus olhos se arregalando ao confirmar o valor do prêmio. "Senhora, a senhora tem certeza que quer fazer o depósito dessa forma?" perguntou, verificando novamente as instruções de Marilda. "Absoluta", respondeu ela, trocando um olhar cúmplice com Letícia. O plano era simples, mas efetivo. Metade do valor seria depositado em uma conta conjunta que ainda mantinha com Juvenal, conforme determinava a lei. A outra metade iria para uma conta individual em seu nome. Enquanto os procedimentos bancários eram realizados, Marilda recordava os 15 anos de casamento. As lutas diárias, as pequenas conquistas, os sonhos compartilhados. Como Juvenal pudera jogar tudo isso fora por ganância? Do lado de fora do banco, a cidade fervilhava em sua rotina habitual. Vendedores ambulantes ofereciam água de coco gelada aos transeuntes que enfrentavam o calor escaldante. O cheiro de pastéis da feira do Porto invadia as ruas do centro, misturando-se com o burburinho típico de uma manhã de quarta-feira. "Pronto, senhora Marilda", anunciou a funcionária após quase 2 horas de procedimentos. "Está tudo regularizado. Os valores já estão disponíveis nas contas conforme solicitado." Ao saírem do banco, Marilda respirou fundo o ar quente de Cuiabá. Sentia-se diferente, mais forte. Não era mais apenas a costureira do bairro Pedra 90, mas uma mulher que havia lutado por seus direitos e vencido. "Agora é só esperar", disse Letícia, consultando o relógio. Sabia que Juvenal chegaria ao banco em algumas horas, ansioso para resgatar o prêmio que acreditava ser exclusivamente seu. Dona Berenice as esperava em casa com um almoço especial. Maria Isabel, arroz com carne seca típico da região, o preferido de Marilda. O aroma delicioso preenchia toda a casa, celebrando antecipadamente a vitória da justiça. "Fiz um café bem forte também", anunciou Dona Berenice, servindo a bebida fumegante em xícaras de porcelana que guardava para ocasiões especiais. "Vamos precisar estar bem acordadas para o que vem por aí." As 3 mulheres se sentaram à mesa, saboreando a comida e a sensação de dever cumprido. Pela janela podiam ver o movimento da rua, as crianças voltando da escola, os vizinhos em suas rotinas diárias. A vida seguia seu curso normal no bairro, alheia ao drama que se desenrolava. "Ele deve estar saindo da obra agora", comentou Marilda, olhando para o relógio na parede da cozinha. Imaginou Juvenal ansioso, dirigindo-se ao banco com um envelope vazio em suas mãos, sonhando com uma riqueza que já não lhe pertencia exclusivamente. O ventilador girava preguiçosamente, espalhando o aroma da comida pela casa. Na televisão, o jornal local noticiava mais um dia de calor recorde na capital mato-grossense. Mas para aquelas 3 mulheres, reunidas em torno da mesa de jantar, o clima era de primavera, de renovação e esperança. A tarde já ia alta quando Juvenal chegou à agência da Caixa Econômica Federal. O suor escorria por seu rosto, não apenas pelo calor típico de Cuiabá, mas pela ansiedade que o consumia. Em suas mãos, o envelope pardo que acreditava conter seu bilhete premiado tremia levemente. "Vim resgatar um prêmio da loteria",
anunciou a atendente, tentando controlar o nervosismo em sua voz. A mesma funcionária que havia atendido Marilda horas antes o observou com um olhar que ele não conseguiu decifrar. Por favor, me acompanhe até a sala reservada, disse ela, conduzindo-o pelo mesmo caminho que sua esposa havia percorrido. Juvenal se sentou, suas mãos tremendo ao abrir o envelope. Foi quando seu mundo começou a desmoronar. Isso não é possível, gaguejou, encarando o papel em branco onde deveria estar seu bilhete premiado. Seu rosto empalideceu, e por um momento a funcionária temeu que ele fosse desmaiar. Senhor, está tudo bem? Perguntou ela, oferecendo um copo d'água. Mas Juvenal já estava de pé, cambaleando em direção à saída. Sua mente era um turbilhão de pensamentos confusos. Como? Quem? Quando? Enquanto isso, na casa do bairro Pedra 90, Marilda, Letícia e Dona Berenice aguardavam. Haviam preparado tudo meticulosamente. Na mesa da sala, os documentos do banco estavam organizados, junto com uma xícara do café mais forte que Dona Berenice sabia fazer. Ele está chegando, anunciou Letícia, que observava a rua pela janela. O carro de Juvenal estacionou bruscamente em frente à casa, e ele desceu praticamente correndo. Quando abriu a porta, encontrou as 3 mulheres sentadas calmamente na sala. Marilda estava no centro, usando o vestido novo que havia costurado, uma expressão serena em seu rosto que ele nunca havia visto antes. "Cadê o bilhete?" explodiu ele sem nem mesmo cumprimentar. "O que vocês fizeram?" Sua voz tremia de raiva e desespero. "Senta, Juvenal", disse Marilda, com uma tranquilidade que o desconcertou. "Precisamos conversar sobre confiança, sobre 15 anos de casamento e sobre como você planejou me enganar." O silêncio que se seguiu foi pesado como o ar antes de uma tempestade no cerrado. Lá fora, até os bem-te-vis pareciam ter se calado para ouvir o que acontecia dentro daquela casa simples. "Você não tinha esse direito", começou ele, mas Letícia o interrompeu, sua voz firme como a futura advogada que seria. "Na verdade, seu Juvenal, ela tinha todo o direito. O senhor ainda está legalmente casado com Dona Marilda. Qualquer prêmio ganho durante o casamento é considerado bem comum." Marilda pegou os documentos do banco e os estendeu para o marido. "Já fiz o resgate", anunciou. "Metade está em nossa conta conjunta, como manda a lei. A outra metade está em uma conta só minha." Juvenal desabou no sofá, suas pernas não mais suportando o peso da revelação. Todo o seu plano, toda a sua estratégia cuidadosamente arquitetada, havia ruído como um castelo de areia. "Por que, Juvenal?" perguntou Marilda, sua voz agora carregada de tristeza. 15 anos juntos, 15 anos de lutas, de sonhos compartilhados. Você ia jogar tudo isso fora por dinheiro? O ventilador girava preguiçosamente, espalhando o aroma do café pela sala. Na parede, o relógio antigo que haviam ganho de presente de casamento marcava as horas implacavelmente, como se contasse os minutos finais de uma união que, até poucos dias atrás, parecia inabalável. Eu pensei, começou ele, mas as palavras morreram em sua garganta. O que poderia dizer? Como justificar a traição da confiança de uma mulher que havia estado ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins? Dona Berenice levantou-se silenciosamente e foi para a cozinha, voltando com uma garrafa de água gelada. O calor de Cuiabá parecia ainda mais intenso naquela sala carregada de emoções à flor da pele. "Sabe o que mais me dói?" continuou Marilda, suas palavras pesadas como chumbo. "Não é o dinheiro, Juvenal. É saber que você preferia me ver sofrendo, achando que tinha feito algo errado, do que compartilhar uma alegria que deveria ser nossa." O pôr do sol em Cuiabá pintava o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto a noite se aproximava, trazendo uma brisa mais amena. Na sala da casa do bairro Pedra 90, o silêncio era quebrado apenas pelo som do ventilador e dos soluços contidos de Juvenal. "Eu não sei o que deu em mim", murmurou ele finalmente, o rosto enterrado nas mãos calejadas do trabalho. "O dinheiro, parecia tanto dinheiro. Pensei que poderia ter tudo o que sempre sonhei." Marilda o observava com uma mistura de pena e decepção. "E os nossos sonhos, Juvenal? Os planos que fizemos juntos,
a casa que queríamos construir no terreno da sua mãe, a viagem para conhecer o mar, Letícia permanecia sentada, silenciosa, mas atenta. Como futura advogada, sabia que aquele momento seria crucial para determinar os próximos passos de todos os envolvidos. "O que você vai fazer agora?" perguntou Juvenal, sua voz pequena e derrotada. O homem orgulhoso que há poucos dias planejava enganar a esposa parecia ter desaparecido, deixando em seu lugar apenas uma sombra arrependida. "Primeiro", respondeu Marilda, sua voz firme, "vou manter minha palavra. Metade do prêmio está na nossa conta conjunta, como manda a lei." "Não sou como você, Juvenal. Não vou tentar enganar ninguém." Dona Berenice, enquanto preparava mais café, não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Sua vizinha havia se transformado de uma mulher fragilizada em alguém que enfrentava a adversidade com dignidade e força. "E o divórcio?" Ele finalmente erguendo os olhos para encontrar você ainda. "Sim, todos com sucumbis." "Mas não pelos seus motivos, Juvenal. Quero o divórcio porque você mostrou que não é o homem que eu pensei que fosse. O dinheiro só revelou algo que talvez já estivesse aí, escondido." Letícia se levantou discretamente e fez um sinal para sua mãe. Era hora de deixar o casal resolver seus assuntos em particular. As duas saíram pela porta dos fundos, o aroma do café as acompanhando. No quintal de casa, sob a mangueira que tantas vezes havia testemunhado momentos felizes, Juvenal tentou uma última vez. "Podemos tentar de novo, Marilda. Com o dinheiro poderíamos..." "Não é sobre dinheiro", interrompeu ela, sua voz suave mas decidida. "É sobre confiança, sobre respeito, sobre amor. E você quebrou tudo isso." As cigarras começavam seu canto noturno, uma sinfonia que sempre embalara as noites cuiabanas. Na casa ao lado, Letícia abraçava sua mãe, ambas emocionadas com o desfecho daquela história. "Sabe o que vou fazer com minha parte do dinheiro?" disse Marilda, quebrando o silêncio que havia se instalado. "Vou abrir meu próprio ateliê de costura. Aquele sonho que você sempre disse que era pequeno demais." Juvenal assentiu, as lágrimas finalmente correndo livres por seu rosto. Compreendia, tarde demais, que havia perdido algo muito mais valioso que dinheiro. "E tem mais uma coisa", continuou ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Vou pagar a faculdade da Letícia. Aquela menina me ajudou não só a recuperar o dinheiro, mas a recuperar minha dignidade." O céu de Cuiabá já estava completamente estrelado quando Juvenal finalmente se levantou para ir embora. Parou na porta, olhando uma última vez para a casa que havia sido seu lar por tantos anos. "Eu sinto muito", disse ele, as palavras parecendo pequenas demais para o tamanho de seu erro. "Você merecia coisa melhor." Marilda observou enquanto ele caminhava até seu carro, uma figura solitária sob a luz dos postes. O vento do cerrado soprava suavemente, trazendo consigo o perfume das flores do quintal de Dona Berenice. "Sim", sussurrou ela para si mesma, "eu merecia. E agora vou construir algo melhor." Fechou a porta não apenas da casa, mas de um capítulo de sua vida que chegava ao fim. 3 meses se passaram desde aquela noite decisiva. A primavera chegara a Cuiabá, trazendo consigo não apenas as flores dos ipês amarelos que coloriam a cidade, mas também uma série de mudanças na vida dos moradores do bairro Pedra 90. No antigo casarão da Avenida do CPA, um sobrado que há anos estava abandonado, operários trabalhavam na reforma que transformaria o local no mais novo ateliê de costura da região. Marilda supervisionava cada detalhe da obra, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem vê um sonho tomando forma. "A senhora tem bom gosto, Dona Marilda", comentou o arquiteto, apresentando as últimas modificações no projeto. "Esse espaço da varanda vai ficar perfeito para as clientes experimentarem as roupas com luz natural." O ateliê estava sendo planejado para ser mais que uma simples casa de costura. Marilda havia decidido criar um espaço que também serviria como escola para jovens aprendizes do ofício. "Quero dar oportunidade para quem precisa", explicava ela, lembrando-se de seus próprios começos difíceis. Letícia, que agora cursava o último semestre da Faculdade de Direito, havia se tornado presença constante nas reuniões com fornecedores e prestadores de serviço.
Sua experiência com documentos e contratos estava sendo fundamental para que tudo ocorresse dentro da lei. Dona Marilda virou empresária de verdade, brincava Dona Berenice, orgulhosa da transformação da amiga. A vizinha, que antes costurava em um cantinho da sala, agora discutia projetos de expansão e planos de negócios com a desenvoltura de quem sempre pertenceu ao mundo empresarial. Numa tarde particularmente agradável, enquanto supervisionavam a instalação das máquinas de costura industriais, Marilda recebeu uma ligação inesperada. Era da Associação Comercial de Cuiabá, convidando-a para participar de um projeto de capacitação de mulheres empreendedoras. A senhora seria uma inspiração para outras mulheres, explicou a coordenadora do projeto. Sua história de superação e empreendedorismo é exatamente o que queremos compartilhar. Letícia, que estava ao seu lado quando recebeu o convite, não conteve a empolgação. Viu só? A senhora já está virando referência na cidade. Marilda apenas sorriu, ainda se acostumando com sua nova posição. No bairro, as mudanças também eram visíveis. A casa onde antes vivia com o Juvenal havia sido transformada em um pequeno centro comunitário, onde ela oferecia aulas gratuitas de corte e costura para mulheres carentes da região. A vida tem dessas voltas, filosofava Dona Berenice, enquanto ajudava a organizar as turmas. Às vezes a gente pensa que está perdendo tudo, mas na verdade está só abrindo espaço para coisa melhor. As tardes no quintal, que antes eram dedicadas apenas ao trabalho solitário de costura, agora se enchiam de vozes animadas e do barulho das máquinas. O aroma do café forte se misturava com o cheiro de tecido novo e o som das tesouras cortando moldes. "Sabe o que mais me deixa feliz?", comentou Marilda com Letícia durante uma pausa nas atividades. "É ver que aquele dinheiro está servindo para ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também." A jovem estudante de Direito, que agora se preparava para seu último semestre na faculdade, concordou emocionada. A bolsa de estudos que Marilda lhe proporcionara não era apenas um presente, mas um investimento em um futuro melhor para ambas. No centro da cidade, o novo ateliê começava a tomar sua forma final. As paredes em tons suaves, as grandes janelas que deixavam entrar a luz natural, o jardim cuidadosamente planejado para criar um ambiente acolhedor. Cada detalhe refletia a personalidade de sua proprietária. "Quero que seja um lugar onde as pessoas se sintam bem", explicava Marilda aos funcionários durante uma reunião. "Não é só um negócio. É a realização de um sonho que vai ajudar outras pessoas a realizarem os seus." À noite, sentada na varanda de sua nova casa, um sobrado moderno mas aconchegante no bairro Santa Rosa, Marilda observava as luzes da cidade. Cuiabá se estendia diante dela, como um tapete de estrelas terrenas, lembrando-a de quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O vento fresco do cerrado trazia consigo o perfume das flores do quintal e o som distante das cigarras. Era uma nova fase, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, Marilda se sentia verdadeiramente livre para sonhar. O sol se punha em mais um dia escaldante em Cuiabá, quando Juvenal parou seu carro em frente ao novo ateliê de Marilda. Do outro lado da rua, observou o movimento de clientes entrando e saindo do estabelecimento elegante que sua ex-esposa havia construído. A placa na fachada: Ateliê Marilda Pires, alta costura e escola de moda, brilhava sob as luzes que começavam a se acender com a chegada da noite. O antigo casarão havia se transformado em um dos pontos mais badalados do centro da cidade. Juvenal suspirou profundamente. Os últimos meses não haviam sido gentis com ele. Sua parte do prêmio, que deveria ter sido uma bênção, transformou-se em uma série de investimentos desastrosos e gastos impensados. "Dinheiro na mão é vendaval", murmurou para si mesmo, repetindo um ditado que sua mãe sempre dizia. Sem a sensatez que sempre caracterizara Marilda, ele havia se deixado levar pela ilusão de riqueza fácil. Dentro do ateliê, Marilda conduzia uma reunião com suas alunas do curso de corte e costura. O espaço estava cheio de mulheres de todas as idades, absorvendo cada palavra de sua experiência com admiração. "O segredo não é só costurar bem", explicava ela, ajustando um vestido no manequim. "É entender que cada peça conta uma história, carrega um sonho.
Nossa missão é transformar esses sonhos em realidade. Letícia, que acabara de chegar da faculdade ainda vestindo sua toga da formatura, observava a cena com orgulho. Naquela manhã havia se formado em Direito com honras, realizando seu sonho graças ao apoio de Marilda. "Olha só quem chegou", exclamou Dona Berenice, que ajudava na organização do ateliê. "Nossa mais nova advogada." Todas as presentes aplaudiram, fazendo Letícia corar de vergonha e felicidade. Do lado de fora, Juvenal continuava sua vigília silenciosa. Através das janelas iluminadas, podia ver a movimentação, ouvir as risadas e os aplausos. Era um mundo completamente diferente do que havia imaginado quando planejou ficar com todo o prêmio para si. Uma cliente saiu do ateliê carregando um vestido de festa cuidadosamente embalado, um sorriso radiante no rosto. "Dona Marilda é um anjo", comentou ela com uma amiga. "Transformou meu vestido antigo numa peça de sonho." Dentro do estabelecimento, Marilda organizava os últimos detalhes para o evento que aconteceria no dia seguinte. A inauguração oficial da Escola de Costura para Mulheres Carentes, um projeto que utilizaria parte dos lucros do ateliê para capacitar profissionalmente mulheres em situação de vulnerabilidade. "A senhora conseguiu, Dona Marilda", disse Letícia, abraçando a mentora. "Transformou uma situação difícil em algo maravilhoso para tanta gente." O vento da noite cuiabana entrava pelas janelas abertas, trazendo consigo o aroma das flores do jardim que Marilda havia feito questão de plantar. Ipês, jasmins e orquídeas transformavam a entrada do ateliê em um pequeno paraíso urbano. Juvenal finalmente ligou o carro e partiu, carregando consigo o peso de suas escolhas. Seu apartamento alugado no bairro Popular o aguardava, junto com as contas atrasadas e os sonhos despedaçados pela própria ganância. Enquanto isso, no ateliê, Marilda reunia suas alunas para um último exercício do dia. "Vejam só este tecido", disse ela, desenrolando uma peça de seda azul turquesa. "Parece simples assim, no rolo, mas com amor, dedicação e trabalho, pode se transformar em algo extraordinário." As mulheres observavam fascinadas enquanto ela demonstrava diferentes técnicas de costura. Do lado de fora, as luzes de Cuiabá começavam a pontilhar a noite, como estrelas terrenas iluminando novos caminhos e possibilidades. "Cada escolha que fazemos", continuou Marilda, seus dedos hábeis manipulando o tecido, "é como um ponto numa costura. Pode parecer pequeno e insignificante sozinho, mas quando olhamos o conjunto..." Suas palavras ecoavam pela sala, carregando uma sabedoria que ia muito além da costura. Era uma lição sobre vida, escolhas e consequências, sobre como pequenos atos de bondade ou de egoísmo podem tecer destinos completamente diferentes. Um ano havia se passado desde aquela noite decisiva no bairro Pedra 90. O ateliê de Marilda, agora um dos mais prestigiados de Cuiabá, preparava-se para uma celebração especial, a formatura da primeira turma de alunas do projeto social. A manhã começou como tantas outras na capital mato-grossense, com o sol nascendo forte e as araras azuis cortando o céu com seus voos majestosos. Marilda chegou cedo ao ateliê, carregando consigo não apenas sua bolsa de trabalho, mas também o peso da emoção daquele dia especial. "Tudo tem que estar perfeito", dizia ela às funcionárias, ajustando os arranjos de flores do cerrado que decoravam o salão principal. As paredes, antes desgastadas pelo tempo, agora exibiam com orgulho fotografias das alunas em diversos momentos de aprendizado. Letícia, que após sua formatura havia se tornado uma advogada respeitada, especializando-se em direito empresarial, chegou logo em seguida. Agora era ela quem cuidava de todos os aspectos legais do negócio de Marilda, numa parceria que ia muito além da relação profissional. "As togas já chegaram, Dona Marilda", anunciou ela, mostrando as vestimentas especiais que haviam mandado fazer para a cerimônia. Cada uma das 20 formandas receberia não apenas seu certificado, mas também um conjunto completo de materiais para iniciar seu próprio negócio. "Quem diria, né?", comentou Dona Berenice, que ajudava nos preparativos. De uma costureira que trabalhava num cantinho da sala, a senhora virou essa empresária que ajuda tanta gente. O projeto de Marilda havia crescido além de suas expectativas iniciais.
Além das aulas de costura, o centro comunitário agora oferecia cursos de empreendedorismo, alfabetização e informática. Era um polo de transformação social no bairro. A verdadeira riqueza está em poder ajudar os outros, costumava dizer Marilda às suas alunas. E ela praticava o que pregava. Parte significativa dos lucros do ateliê era direcionada para projetos sociais e bolsas de estudo. Entre as formandas daquela primeira turma estava Maria do Carmo, uma senhora de 60 anos que nunca havia tido oportunidade de aprender uma profissão. A dona Marilda me devolveu a dignidade, contava ela emocionada enquanto ajeitava sua toga. O salão principal do ateliê havia sido transformado para a ocasião. Cadeiras organizadas em fileiras, um pequeno palco montado, e no centro, uma exposição com as peças criadas pelas formandas ao longo do curso. Olha só isso, admirava-se Letícia, passando os dedos por um vestido de festa primorosamente confeccionado. Quem vê nem imagina que foi feito por alguém que há um ano mal sabia enfiar uma linha na agulha. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, o nervosismo e a emoção tomavam conta do ambiente. As formandas começavam a chegar, muitas acompanhadas por famílias inteiras que vinham prestigiar aquele momento especial. No Jardim dos Fundos, onde um coquetel seria servido após a cerimônia, o perfume das flores do cerrado se misturava ao aroma do café fresco e dos quitutes típicos cuiabanos que Dona Berenice havia preparado especialmente para a ocasião. Cada história aqui é um milagre, comentou uma das professoras, observando as alunas se prepararem. Tem gente que saiu de situações muito difíceis e hoje já está com seu próprio negócio. Marilda observava tudo com os olhos marejados. Lembrava-se de sua própria jornada, das noites em claro costurando, dos sonhos que pareciam distantes demais. Agora estava ali, não apenas realizando seus próprios sonhos, mas ajudando outras pessoas a realizarem os seus. A senhora transformou limão em limonada, brincou Letícia, abraçando a mentora. Pegou uma situação que podia ter sido só tristeza e transformou em alegria para tanta gente. O sol da tarde começava a suavizar quando as primeiras convidadas começaram a chegar para a cerimônia. O céu de Cuiabá, com seus tons de azul intenso, parecia abençoar aquele momento de celebração e recomeço. A cerimônia de formatura estava no auge quando uma figura familiar apareceu discretamente na porta do ateliê. Juvenal, mais magro e com os cabelos grisalhos, observava a cena com uma mistura de admiração e arrependimento. Marilda, que acabava de entregar um certificado a uma das formandas, foi a primeira a notá-lo. Seus olhares se cruzaram brevemente, carregando o peso de uma história que parecia ter acontecido em outra vida. Depois de perder todo o seu dinheiro em investimentos mal planejados, Juvenal havia voltado ao trabalho de pedreiro. Mas agora era um homem diferente, transformado pela dura lição que a vida lhe ensinara. "Posso entrar?" perguntou ele timidamente a Letícia, que estava próxima à porta. A jovem advogada hesitou por um momento, mas algo no olhar do ex-marido de sua mentora a fez assentir. A cerimônia continuava, com cada formanda recebendo não apenas seu certificado, mas também as chaves de seu futuro. Marilda havia preparado para cada uma delas um kit completo com máquina de costura, tecidos e todos os materiais necessários para iniciarem seus próprios negócios. "Hoje não é apenas uma formatura", discursava ela, sua voz embargada pela emoção. "É a prova de que quando estendemos a mão para ajudar alguém, multiplicamos não só conhecimento, mas também esperança." Juvenal escutava cada palavra do fundo do salão, compreendendo finalmente a verdadeira dimensão do que havia perdido. Não era apenas o casamento ou o dinheiro, mas a oportunidade de fazer parte de algo maior que ele mesmo. Após a cerimônia, durante o coquetel no jardim, ele finalmente criou coragem para se aproximar de sua ex-esposa. "Você construiu algo bonito aqui, Marilda", disse, sua voz carregando o peso do arrependimento. "Construímos", corrigiu ela, surpreendendo a todos. "Se você não tivesse feito o que fez, talvez eu nunca tivesse descoberto minha própria força. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior." Dona Berenice, que observava a cena de perto, não conteve um sorriso. Ali estava a Marilda, que ela sempre soube que existia, forte e generosa, capaz de transformar até mesmo a mágoa
em aprendizado. A senhora aceita dar aulas de costura lá no canteiro de obras? Perguntou Juvenal hesitante. Tem muitas mulheres esposas dos pedreiros que gostariam de aprender um ofício. Marilda trocou um olhar cúmplice com Letícia, que sorriu em aprovação. O ateliê é grande, e o coração também, respondeu ela. Sempre tem espaço para mais sonhos. A noite caía suavemente sobre Cuiabá, trazendo aquela brisa característica do cerrado que parece carregar consigo histórias e promessas. No jardim do ateliê, entre o perfume das flores e o burburinho das conversas, celebrava-se não apenas a formatura de um grupo de mulheres, mas o poder transformador do perdão e da generosidade. Letícia, observando a cena, não pôde deixar de pensar em como a vida dava voltas. O mesmo dinheiro que quase destruíra um casamento havia se transformado em semente de esperança para tantas pessoas. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Comentou Marilda, enquanto observava suas alunas comemorando com suas famílias. Que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é capaz de fazer pelos outros. O ateliê, que começara como um sonho modesto de uma costureira do bairro Pedra 90, havia se transformado em um farol de esperança para muitas famílias. E Marilda, a menina simples do interior de Mato Grosso, descobrira que sua verdadeira vocação ia muito além de costurar tecidos. Ela costurava destinos. As luzes da cidade começavam a brilhar ao longe, como estrelas terrenas, iluminando novos caminhos. No céu, a lua cheia de Cuiabá testemunhava silenciosamente mais um capítulo daquela história de transformação e recomeço. A vida é como uma colcha de retalhos, dizia sempre Marilda às suas alunas. Cada pedaço, cada experiência, mesmo as mais difíceis, pode se transformar em algo bonito quando costurado com amor e sabedoria. E assim, sob o céu estrelado do cerrado mato-grossense, aquela história que começara com uma traição transformava-se em um testemunho do poder do perdão, da generosidade e da capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades de crescimento.